que eu vou entrevistar a minha convidada hoje, doutora Letícia Teles Gandur, odontopediatra. Flávia, Tudo muito bem? obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Ai, obrigada a você de estar aqui e trazer essas coisas mais lindas que são os A minha amores, creche, né? Os amores da nossa vida. Sim, com certeza. Doutora Letícia acabou de ter uma nenenzinha, que eu até falei na entrevista, bebê reborn de verdade, que a coisinha é um tiquinho, gente, 40 dias, né? Tá com 50 dias, 50 dias. E hoje nós vamos falar até mesmo de um assunto que eu gosto bastante, de levar informação para as mamães que estão nos assistindo agora, justamente referente à primeira consulta, à primeira escovação, né? Que eu acho tão importante essa informação. Às vezes a mamãe não sabe qual é o primeiro momento que a criança pode iniciar a escovação e os cuidados com a saúde bucal, né, doutora? Sim, com certeza, Flávia. A gente sempre fala, iniciar a escovação por volta dos 6 meses, que é quando o primeiro A partir de dente... 6 meses? Na verdade, a partir do primeiro dentinho. Tá. E o primeiro dentinho, geralmente, ele nasce por volta de 6 meses, Tá. né? E daí a gente recomenda o uso de creme dental fluoretado. O que seria o creme dental fluoretado? O creme dental com flúor, Tá. a partir de 1000 ppm de flúor. Então, eu sempre peço para os pais darem uma olhada nos rótulos, porque tem creme dental de 500 ppm de flúor, de 100 flúor, e a gente sabe que as melhores evidências científicas dizem que já desde o primeiro dentinho usar um creme dental fluoretado na quantidade adequada. Ou seja, de 0 a 2 anos eu vou usar meio grão de arroz. De arroz. Bem pequenininho, Bem pouquinho. bem pouquinho. A partir de 2 anos eu uso 1 grão de arroz. E assim que a criança começa a cuspir, eu uso 1 grão de ervilha, um pouquinho a mais. E sempre lembrando uma quantidade mínima 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. E sempre supervisionada pelo pai. Pelo pai, tá? Que ou pela mãe, porque a criança não tem aquela maturidade para fazer uma escovação legal, sim, né? Pega a escova e faz daquele jeito. E come só o creme dental, né? Porque tem os sabores, né? Sim. E aí acaba sendo uma delícia esse momento, né? Com certeza. Por mais que a gente sabe que as crianças, algumas, né, não gostam literalmente de escovar os dentes, né? No começo é bem difícil mesmo, e eu sempre falo para os pais, vamos persistir. Por quê? É melhor a criança, às vezes, chorar na casa do que chorar no consultório, tendo que tratar uma lesão de cárie. Sim. E daí, qual que é a dica que eu sempre dou? Tente fazer esse momento mais especial possível. Feliz, né? Feliz. Às vezes, mesmo que a criança esteja lá chorando, canta uma música, mostra uma figura. Quando o bebê não para de cantar, deixa aquele momento agradável. Sim. Porque eu sempre falo, é a persistência e a constância. É verdade, de você continuar, tá ali, né? E sempre explicar, depois que a criança está maiorzinha, explicar não só a importância de escovação, mas a consequência de não escovar. De não escovar, que são aqueles famosos bichinhos, né? Que se tornam cáries e dor de dente. É terrível. E daí a criança vai deixar de comer ou até aquele docinho que ela tanto gosta por dor. Vai passar uma noite com dor. É verdade, e tem casos que existe uma inflamação maior, né, do dente, você tem que trabalhar primeiro, desinflamar esse dente, tem todo um processo. Tem que tratar às vezes até o canal, mesmo sendo em dente de leite, que às vezes, mas é dente de leite. Pode acontecer. Sim, com certeza, porque se a lesão de cárie, ela for profunda e pegar a parte da polpa, sim, tem que tratar o canal. Olha, gente. E me conta se até mesmo eu tenho uma dúvida, né? Aí a mamãe pega a criança, vai até o consultório. Como que é esse processo que você já parece ser calma, gente? Maravilhosa. É uma simpatia. Como que você trabalha esse processo? O paciente, que é as crianças, versus você, porque tem criança que tem medo. Sim. Cria aquele trauma, não sei, medo, na verdade, né, é chegar, conversar primeiro com os pais e entender o contexto familiar primeiro. Daí depois você passa para a criança, você começa a entender o que a criança gosta. Muitas vezes, na primeira consulta, Flávia, você não consegue fazer muita coisa. Porque primeiro você tem que entender por que a criança está lá, quais são as inseguranças da criança. Daí, o que a criança gosta de fazer para você começar a criar um vínculo com a criança. Trazer ela para você. Isso. Então, quanto antes a criança comparecer no consultório, fica mais fácil isso, né? Porque daí você já cria um vínculo profissional-paciente e daí tudo corre super bem. E assim, até pela tranquilidade, né? Porque nós, adultos, eu conheço muitas pessoas que têm trauma de dentista, né?
Até por causa daqueles motorzinhos, mas Sim, eu já do sei barulho. que os motorzinhos hoje têm outras, com a tecnologia, aqueles motorzinhos sem barulhinho, enfim. Porém, né, gente, a gente sabe que muitas pessoas têm esse trauma. E outra coisa, quando que a criança, ela pode se realizar um raio-x? Assim, quando que ela é predisposto para que ela possa iniciar e falar, eu preciso fazer um raio-x? Geralmente, eu solicito por volta de 5, 6 anos. Tá. Que é quando ocorre a troca dos dentes, né? Quando Por causa dos dentes de leite. Isso, daí você consegue ver uma falta de espaço, ausência de algum dente permanente, se tiver. E nesse período também, eu gosto de realizar uma avaliação ortodôntica, para ver como que está a base óssea dessa criança, se essa mordida está cruzada, se essa mordida está aberta, se ela teve algum hábito e esse hábito teve alguma interferência em relação à arcada dentária. Então, 5, 6 anos eu acho uma idade ideal. Inclusive, em questão de arcada dentária, até daqui a pouco vocês vão ver algumas imagens que a doutora mandou, teve um assunto de mordida aberta, né? Aberta, causada pela chupeta. Pela chupeta. E ainda existe muito isso, porque hoje, vamos dizer, tem chupetas que falam, o bico é ortodôntico, o bico... Sim, tem. Se essa chupeta não for removida, independente se é bico ortodôntico, se é o bico normal, até no máximo 3 anos, porque até 3 anos, todo aquele dano que a chupeta causou, ela pode ser corrigida. Fica normal. Voltar, normal. Se passar desse período, não. Entendi. Então, assim, a mordida aberta não é só a chupeta. Mas é o dedo, a sucção digital que a gente fala. E mamadeira também? Mamadeira não, por quê? Porque para você ter a mordida aberta, você precisa ter um tempo longo usando a chupeta e um estímulo maior, né? E a mamadeira a gente sabe que só vai usar aquela hora e já vai deixar. Então, você não fica por um longo tempo. Um longo tempo. Então, no caso, a mamadeira não teria tanto... Não. Mais a chupeta mesmo e o dedo. A mamadeira daí estaria mais naquela, quando a criança é muito pequenininha, na confusão de bico com a amamentação, do que com a mordida aberta. E aí, doutora, quando acontece da criança ter essa mordida aberta, como que é feito o tratamento? É através de aparelho? Como que é? Isso, daí a gente espera a criança, na verdade, ter maturidade para usar o aparelho. Porque não adianta eu pegar uma criança de 4 anos com mordida aberta que não vai ter maturidade para usar o aparelho. Sim. Então, a gente vê a idade ideal, vê junto com a mãe. Mãe, a senhora acha que ele vai ter a cooperação, que ele vai ter a maturidade, que ele sabe da importância. E o paciente tem que querer remover o hábito, né, Flávia? Sim, porque a chupeta é complicada. É complicado. E não adianta falar, vou colocar o aparelho e vai continuar usando a chupeta. Não vai resolver. Não. Primeiro a criança tem que querer. Ela tem que, Sim, eu quero mudar. Isso é muito importante. Eu quero querer. Então, não adianta a mãe chegar com 5, 6 anos e falar, eu quero que resolva. Não. Coloca um aparelho. Exato. Não. Primeiro tem que conversar com a criança tem que querer. Então, nós podemos, com jogos motivacionais, ajudar a criança. O quadro. Exato, o quadro. O quadro que funciona muito. E a criança tem que querer, e daí a gente fala para a mãe, olha, vamos tentar fazer um quadro motivacional. Sim. Marcando as estrelinhas por 15 dias, 20 dias, porque a gente sabe que se for consistente por 15 a 20 dias, a criança consegue abandonar esse hábito. Vai tirar a chupeta. Isso, e depois, ou o dedo. E depois a gente coloca o aparelho para corrigir essa mordida aberta. Mas isso é por volta de 5 ou 6 anos. Antes disso, Antes disso, também a criança é muito nova, né? Sim. Tem todo um processo. E até mesmo uma dúvida que eu gostaria de... Quando, né, eu tenho 2 filhas, mas quando a minha bebê... Você sabe aquela escovinha que nós inserimos no dedo? Geralmente, quando é bebê, igual ela falou, começou com a papinha e tal, para escovar, né? A partir de 6 meses. Não é aconselhável, né? O aconselhável é a escova de dente mesmo, da idade da criança. Então, tem aquelas 6 meses, de 0 a 2, que é como? A cabeça bem pequenininha, as cerdas menores, macia ou extra macia. E eu sempre recomendo com cabo longo. Por quê? Para manusear. Para o cuidador, sim, conseguir escovar o dente da criança. Olha. Porque nessa idade, quem vai escovar é o cuidador. A criança vai brincar. É importante deixar a criança manusear a escova, mas não com... o objetivo de escovar, né? De higienizar corretamente. Porque quem vai higienizar corretamente é o pai, a mãe, o cuidador. A pessoa que está ali. Sim. Inclusive, Edu, coloca as fotos pra gente. Eu gostaria de mostrar aí. Aqui é o logo, né, doutora? É o logo lá da nossa clínica, que fica ali na Avenida das Nações Unidas. Aqui na região dos Jardins, né? Não, é na Avenida das Nações Unidas, perto de Santo Amaro. Tá. Ali na região do Morumbi. Tá, do Morumbi.
Aí a doutora Letícia fazendo o raio-x, o raio-x. né? Ah, aí é a garota mais linda. Essa é a minha garota propaganda, na primeira consulta, né, para mostrar para o paciente que, às vezes, na primeira consulta, a gente tem que ter toda aquela paciência, não é só olhar o dente, mas mostrar para a criança tudo que tem ao redor, né? Sim, isso é muito esse importante. é o ar, esse é o espelho, eu vou usar isso. E nunca fazer nada sem falar com a criança, sim. Porque deixa até mais seguro, mas a né, criança doutora? fica muito mais segura, sim. E Senão... daí eu sempre procuro usar um jaleco mais colorido. Ah, que legal. Daí das meninas eu uso de princesa, dos meninos de super-herói, que é para deixar o ambiente mais descontraído, assim. Que legal. E aí é o que eu falo. Na hora parte da escovação, deixar com a criança uma escova, no caso ela está com o Bob Esponja, e escovando o dentinho do Bob Esponja enquanto eu escovo. Ai, que legal. Que é para fazer o quê? Para motivar. E isso, às vezes, por mais cansativo que seja, né? A gente tem que fazer todo dia, é um trabalho de formiguinha mesmo. Formiguinha. E aí, no caso, por exemplo, a mamãe, você escovando o dentinho da filha, e ela deu escovando do boneco. Para estimular a criança, falando, vamos fazer igual, né? Isso. Legal. Aí, no caso, seria as escovas que você estava falando. A escova e a quantidade de creme dental, Flávia. Ali tem 1 grão de arroz. Que você falou quando é início. Que é ali... É de 0 a 2 anos, né? E ali depois que cospe, que é 1 grão de ervilha. Então, mostrando a diferença da escova. Então, o paciente vai crescendo, a criança vai crescendo, eu vou mudando também a quantidade e o formato, de creme dental, né? E a quantidade também de cerdas, né? Porque daí eu tenho mais dentes, eu preciso de mais cerdas para estar escovando. Olha, gente, você vê, né? Um pouquinho, não tem gente que coloca aquele monte, igual de propaganda, né? Não usem. Fazer, né? E essa é a mordida aberta. Olha, e aí no caso, depois que a mamãe identificou essa mordida, como você até mesmo falou, não adianta forçar a criança a tirar a chupeta. Não, porque você tem que ir, não. Não, tem que conversar, explicar a consequência. Hoje em dia a gente tem toda a tecnologia de tablet, de celular, então fica muito mais fácil. Sim. Você mostra uma mordida aberta, mostra uma mordida certinha. Fala como pode ficar. Isso, vamos parar para não ficar assim, o que você quer fazer. Porque depois vai ter que usar um aparelhinho para correção, né? Sim. E hoje, assim, você, doutora, pelo seu conhecimento, quais são as dúvidas mais frequentes de mamães no consultório? Que você tem no seu dia a dia, que as mamães chegam e falam, ai, doutora, qual é? Às vezes, sempre o momento de colocar aparelho. Porque, às vezes, a criança tem aquela fase de troca que os dentes não estarão certos. Sim. Porque eles estão ainda acomodando na cavidade. E daí a gente até tem uma fase que a gente chama de patinho feio, que às vezes o dente, o incisivo, tá um pouquinho mais aberto, porque ele acabou de nascer. Sim. E tá tudo certo. E a gente tá numa época que tá muito apelativo pela estética, né? Muito, gente. E isso vem também acometendo as crianças. Então, eu acho que o que eu mais recebo é, doutora, quanto que a gente vai fechar esse espaço que abriu? E tem que esperar, porque tem canino para descer, tem dente para trocar. Não adianta forçar, E às vezes você ficar falando para a criança, isso traz um prejuízo muito grande, porque a criança fica insegura de sorrir. Sim. Então eu sempre falo, veja o profissional, converse, coloque o aparelho na melhor época, mas tem uma época que os dentes estarão mais desalinhados, isso é normal pela idade. E que a gente tem que ter um pouco de paciência e não externizar, talvez, essa nossa ansiedade de pais, de querer filhos perfeitos, para a criança. Para a criança. É igual como já acontece, né? Alguns casos que eu já até mesmo ouvi aqui, em questão de crianças mais gordinhas, de não só sofrer essa parte de bullying, que hoje eu acredito que está bem menos do que na nossa época, né, os colégios, eu acredito que hoje os colégios dão um suporte nessa questão, né? Mas eu acho que a estética hoje é muito mais apelativa do que a nossa época, né? Verdade. Porque hoje tudo é muito, né? Se torna muito. Muito. E até às vezes nós, como os pais, cobramos coisas dos nossos filhos que não são da idade correta. É verdade, gente. Então, eu acho que a carga em cima deles hoje está sendo muito maior do que talvez da nossa época, Flávia. É igual eu falei, recentemente nós passamos pela pandemia. Eu acho que o peso maior não foi pra gente,
foram para as crianças. Com certeza, com certeza. Você não viu a minha filha relatando para você que não pode dividir o lanche? Não pode dividir por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Porque hoje não pode compartilhar. E na nossa época, você trouxe uma coisinha gostosa? Então vamos dividir, E pegava da amiga, a amiga pegava o seu. Hoje não pode mais. Hoje não. E aí você imagina as nossas crianças que têm uma vida, né? Uma rotina de escolas, amiguinhos. Aí, de repente, se vê fechado num mundo onde ela não pode ter contato nem com o melhor amiguinho dela. Sim, sim, é muito difícil. Então, nessa parte, eu acho que eles, né? Se você for ver, igual você falou da parte estética. Eu acho que é a queixa que eu recebo, pelo menos, todo dia de algum paciente. Que é voltada à parte estética. A parte estética, e tá tudo bem, a criança tá linda, ela tá só naquele período de transição de troca mesmo. De troca. E o que a mamãe precisa, às vezes, ter um pouquinho de calma para falar. No entanto, no consultório, eu falo, não, tá lindo, tá tudo bem, tá certinho. Para a criança também não se cobrar essa perfeição, né? Que acaba se tornando para ela uma imperfeição. Exato. E ela começa a ver de outro jeito. Porque, às vezes, a criança nem percebe que tem alguma coisa estranha, mas só de falar, ela começa... Nós somos assim, né? Sim, se a pessoa falar até pra gente, né? Olha, você deu uma engordadinha, né? Pronto. Acabou. Já a pessoa já chora, já quer... É isso mesmo. É um mês de jejum intermitente. Intermitente. Não como mais. E é assim, até tem casos, não só até agora falando dessa mordida aberta, mas por que existem casos onde a criança não tem hábito de colocar dedo na boca e nem usar a chupeta, e tem casos de dentes que pode entortar ou ter a mordida, no caso mordida aberta, é por causa genética? Então, pode ter a mordida cruzada, que pode ser, sim, um fator genético, Flávia. Tá. E a gente também tem que olhar, assim, às vezes, a posição da língua, porque uma interposição lingual... Já muda tudo? Já muda tudo, a mordida pode ficar um pouco mais aberta. Olha. Então, precisa realmente ver, consultar o dentista, fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo. Mas a mordida cruzada, geralmente, ela é genética. Tá vendo? Então, em todos os casos, vale a pena sempre procurar um profissional da área para você poder saber o que está acontecendo e ter uma saúde bucal maravilhosa aí, já desde pequenininho, com 6 meses, com essas dicas aqui com a doutora Letícia, Telesfera aí na odontopediatria. Você viu que a filhinha dela já foi, sensacional. E eu gostaria que você deixasse os seus contatos. Claro. Para as mamães que queiram até mesmo entrar em contato com você, ou até mesmo marcar uma avaliação, tirar dúvidas, né, doutora? Claro. Eu vou passar o telefone do consultório, que é 2495-8835, ou o arroba, que é da clínica, que é arroba Policlínica Viva, ou o meu, que é arroba doutora Letícia Teles Gandur. Gente, foi maravilhoso. Obrigada, adorei Flávia, saber um pouco assim. Estar aqui. Porque às vezes é o que eu falo, a informação é super importante. Nós mamães, às vezes, a gente não sabe como lidar com os primeiros meses da criança, como que é a escovação. E nada melhor do que uma pessoa que entende do assunto, né, doutora? Obrigada, Flávia. Obrigada, adorei. Parabéns por todo sucesso aí. Obrigada. Do seu trabalho e pela Marian, que é linda. Obrigada, obrigada pelo carinho. E a bebê, como que ela chama Lina. mesmo? A Lina, gente, coisa mais linda. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, Flávia, obrigada. Gente, vocês continuem aí na nossa programação, que tem muito mais.